Pessoal da igreja, que a graça e a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Vocês estão bem na presença do Senhor? Graças a Deus. Mais um culto abençoado na presença de Deus, na casa do Senhor, onde nós vamos dar continuidade à exposição bíblica da carta a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1. Então peço que a igreja abra a poderosa palavra de Deus. Obrigado, irmão. 2 Timóteo, capítulo 1, nós vamos na sequência do verso 8 em diante. Aleluia. Amém. Todos em posse. Feche seus olhos por um instante. Grandioso Deus e eterno Pai. O Senhor é bom. O Senhor é um Deus justo. O Senhor é um Deus que sabe de todas as coisas. No alto, Deus é igual a Ti, Senhor. Obrigado, Deus, mais uma vez, por nós estarmos na Tua casa para cultuar a Ti. Receba, o Senhor já tem recebido as nossas orações, os louvores a Ti, Senhor. Então agora, Pai, abre o nosso coração para receber a Tua santa e poderosa palavra, Deus. Que essa palavra, Deus, seja totalmente de Ti, não de mim, meu Pai. Eu sou só um vaso aqui, Deus, só um canal. Então, Pai, ouça a oração dos Seus servos, meu Pai. Abre nossa mente, nosso coração para receber a Tua santa, rica e inerrante palavra nesta noite. No nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amados? Que diz assim a palavra de Deus, versículo de número 8. Aleluia. Som. Número 8. Diz assim, ó. Som. Aleluia. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Até aqui. Domingo passado, nós vimos o prefácio de saudação, a ação de graças, iniciamos a prática do zelo e da fidelidade. Foi falado sobre a imposição de mãos e sobre o espírito de covardia que Deus não coloca sobre os crentes. Hoje nós vamos dar continuidade. No versículo 8 nós acabamos de ler. Portanto, não se envergonhem de testemunhar. Portanto, Paulo acaba de falar a Timóteo sobre o espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Com coragem, que é o direito de primogenitura de todos os crentes. Nós, por primogenitura, nós temos a coragem de Deus em nossos corações. Mesmo às vezes nós não achamos que nós não tenhamos isso, mas nós temos a primogenitura da coragem do Espírito Santo que habita no teu coração. Nunca deixe de fazer aquilo que Deus te pediu. Nunca deixe de agir da forma que Deus te pediu. Porque é Ele que guia os nossos pensamentos. Então Ele deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio para nós. Não se envergonhe de testemunhar no Senhor, diz o versículo. Não se envergonhe de testemunhar do Senhor, ou de declarar ou de falar. Se Timóteo não tivesse tomado a coragem de testemunhar, de envergonhar, ele não teria falado o Evangelho de Deus, assim como Paulo. Então nós também não devemos ter esta vergonha, amados. E se nós analisarmos aqui, se nós lermos essa carta superficialmente, não entendemos esta frase, esta carta, porque seria muito difícil na época de Timóteo seguir o mestre crucificado. E hoje não é muito diferente para aqueles que seguem o verdadeiro evangelho. Nessa época, imagine vocês seguindo o mestre crucificado. Não seria um pouco complicado e fora do comum? Fora do contexto? Peraí, eu tenho que seguir esse mestre seus que foi crucificado numa cruz de um bandido? E hoje parece que não é diferente. Lógico que hoje muitas pessoas tratam o Evangelho de qualquer maneira. Muitas pessoas tratam o Evangelho de Jesus de uma forma parecida com paz e amor lá do tempo dos ricos dos anos 70. Paz e amor. Trata o Evangelho como se fosse desse jeito. Paz e amor, irmão, lá como os ricos dos anos 70. Eles
Infelizmente, algumas pessoas estão tirando o sangue da cruz. Muitas pessoas estão tornando a cruz com sabor de mel. Nós seguimos o verdadeiro evangelho. O sangue de cruz, o sangue que Jesus derramou na cruz, é um sangue que cura e que salva. Não devemos de forma alguma envergonhar desse mestre que nos amou de uma forma incondicional. Esse homem, hoje é dia das mães, as mães amam os filhos de uma forma extraordinária, mas de uma forma incondicional não, só Cristo, só Deus. Que a palavra diz que uma mãe pode até abandonar o filho, mas Deus não abandona. Não devemos nunca deixar de lado o nosso mestre crucificado. E esse mestre crucificado foi o único que ao terceiro dia ressuscitou e está presente aqui, porque a presença dele aqui é notória nesta noite. Aqui ele está. Nós vimos isso na hora que nós entramos aqui na oração dos louvores. Não podemos envergonhar de um Deus tão real, de uma cruz tão real. Não sejamos como muitos aí que estão levando o evangelho de qualquer maneira, do evangelho da moda. O evangelho não é moda. O evangelho não é uma roupagem que você coloca para vir à igreja e tira em casa e durante a semana você não é. Ele é verdadeiro todos os dias. E se nós pararmos para analisar também, na época que Paulo escreveu isso, parecia realmente estranho segui-lo dessa forma. Para pensar. Timóteo, você vai ter que pregar o Cristo crucificado, o homem crucificado, meu Deus do céu. Era muito mais fácil falar de Roma do que de Jesus Cristo ou não. Era muito mais fácil falar daqueles que tinham o poder e não de Cristo que foi crucificado. Era muito mais fácil falar daqueles que estão reinando ali com o governo, com todo o poder nas suas costas, do que o homem que falou a verdade e foi crucificado. Ou não? Então Paulo manda Timóteo lá fazer isso. E nós? O que nós estamos fazendo aqui? Nesta casa tão abençoada que é a casa de Deus. Pregando o evangelho verdadeiro. Não estamos aqui enganando a ninguém. Não estamos aqui falando do evangelho com sabor de mel. Nunca aqui foi falado que você é mais puro que o olho de Ofir. Que você é campeão e vencedor. Você só é campeão e vencedor em Cristo Jesus, mais nada. Se você exaltá-lo e viver uma vida com Ele, assim Ele vai honrar você da forma que Ele quer. Entenda que honrar é ser misericordioso contigo. Não é da outra forma. Então pensemos aqui, como eu vou seguir um homem desse? Eu te explico. Honrando a sua santa palavra. Dizendo que Ele é santo, que Ele é justo e verdadeiro. E não de outra maneira. Desse jeito. Então, se nós analisarmos esse Cristo crucificado, olha só os ensinamentos de Cristo que Ele falava no seu tempo que Ele viveu. Ele falou assim: se queres ser grande, sirva a todos. Seja como uma criança para entrar no reino dos céus. Ao invés de ser o primeiro, não é? Ao invés de ser o último, dê outra face. Ore pelos seus inimigos. É fácil dar outra face? Não é. É fácil orar para os seus inimigos ou você não tem? Eu tenho, a gente tem, mesmo a gente não querendo, infelizmente nós temos. Não que eu procure ter inimigo, não que a igreja procure ter inimigo, infelizmente eles são nossos inimigos. Sabe quem é seu inimigo? Aquele que não sabe que você tem um Cristo que vai no teu coração e fica te falando: esse homem não existe, esse homem não existe, esse Cristo não existe. Infelizmente a gente nem querendo ter, nós temos que fazer o que com os nossos inimigos? Chamar o ramo para acabar com eles? De forma alguma orar por eles, amados. Só isso. Lembremos que antigamente nós também éramos assim. Não junte, olha que Jesus falava: não junte riqueza aqui na terra, mas sim no céu. Jesus lavou os pés dos seus discípulos, não é? E na hora que ele estava sendo crucificado, o que ele disse? Pai, eles não sabem o que estão fazendo. Olha só. Ele foi pregar, Jesus Cristo foi pregar, sabe aonde? Lá do que a elite não queria pregar. Aonde que era? Lá onde que estavam as prostitutas, os aleijados, os mendigos.
lá na parte vermelha da cidade de Jerusalém, lá onde que os homens que se intitulavam homens de Deus deviam pregar, eles não queriam. Jesus foi lá. Não é verdade? E Jesus pregando, era isso aqui, basicamente, bem resumidamente, que Jesus pregava. Então, como eu vou? Como a pessoa, ela queria, é muito fácil se envergonhar de um homem que estava pregando isso numa cidade tão poderosa. Ou não? Então, Paulo, Timóteo, não se envergonhe desse evangelho. Igreja, não se envergonhe desse evangelho. Não se envergonhe de dizer, eu sou crente. Eu não sou evangelho modinha, eu sou crente. Não se envergonhe, porque vão te atacar por isso. Vão dizer que você é o quê? O sargento. Vão dizer que você não é necessário seguir tão à risca o que está na Bíblia, não. Se o mundo estivesse seguindo a risco que estava aqui, não estava acontecendo muitas das coisas que estão acontecendo nesse momento em todo mundo. Jesus não veio só para nós, veio para todos, mas todos, aquele que crê não vai perecer. Ele deixou em aberto, mas tem que crer nele. Tem que crer nele. Eu vim para todos, mas aqueles que creem em mim não morrerá e terá a vida eterna. Mas aqueles que não creem já estão em condenação. É simples assim, é a palavra de Deus. Eu vim para todos, Jesus falou. Mas não se vergonhe, não precisa ter vergonha. Eu preciso ter vergonha de falar, eu sou crente. Sou sim. Não tem vergonha de falar isso. Qual o problema? Se eu creio em Cristo, eu creio na sua santa palavra, que ela é a única que ela não erra, ela é inerrante, essa palavra é santa, eu sempre falo isso, essa palavra é santa, cada vírgula, cada ponto, cada palavra aqui, ela é santa, ela não é daqui, ela é do santo trono. Paulo sabia que o plano de Deus em Jesus Cristo parecia tolo para muitos, mas ele também sabia que era o poder vivo e ativo de Deus para salvar almas e transformar vidas. Paulo não se envergonhava disso e nem Timóteo. Não se envergonhava disso. Hoje, infelizmente, muitas pessoas se envergonham do Evangelho de Jesus, da cruz. Como foi falado domingo passado, tem uma fé fingida, uma fé enganosa. Prefere muito mais os prazeres da carne do que a rica e poderosa presença de Deus. Não é verdade, irmãos? Infelizmente é assim. Como seguimos o verdadeiro Evangelho, nós temos que seguir o verdadeiro Evangelho sem açúcar. Você não tem o sabor de mel. Até mesmo porque Deus falou que nós somos o que da terra? Sal. Muitos não querem seguir esse verdadeiro evangelho. Estão vivendo o evangelho superficial. O evangelho açucarado. Como foi dito, um evangelho, como diz que o homem ele é ouro puro de Ofir, campeão, vencedor. Amados, não. Nós temos um valor para Deus, sim, isso é fato, senão Ele não tinha morrido por nós. Mas nós somos sal da terra. O que tem valor é Jesus Cristo. E somente a Ele toda a honra, todo o poder e toda a glória. E não ao homem. Nós somos pó, e para o pó voltaremos. Se não fosse pela misericórdia e a graça de Cristo, de Deus em Cristo Jesus, o que seria de nós? Não é verdade? Então não podemos viver esse evangelho de falsos, que se nós vivemos esse evangelho politicamente correto, que dá uma grande brecha para falsos profetas, o que vai acontecer? Derrota, ruína. O evangelho, deixa eu explicar aqui, deixar bem claro. O evangelho de Cristo, esse evangelho que nós seguimos, ele não é politicamente correto. Ele é verdadeiro. O politicamente correto ele é usado para descrever expressões políticas ou ações que evitam ofender, excluir ou marginalizar grupos e pessoas que são vistos como desfavorecidos ou discriminados, especialmente grupos definidos por gênero, orientação sexual ou cor. Então, se eu for defender o evangelho politicamente correto, o evangelho tem o quê? Que se adequar aos meus caprichos, se adequar às minhas vontades. O evangelho tem que se submeter ao homem. Não é isso politicamente correto. O evangelho ele é verdadeiro, único e eficaz.
Ele ama, o Evangelho ama todas as pessoas, ama todos os gêneros, ama todas as orientações sexuais, mas essas coisas de pecado não entrarão no reino do céu. Não adianta passar a mão na cabeça. Eu tenho que pregar, isso aqui é verdade, isso aqui é mentira, isso aqui leva para o céu, isso aqui leva para o inferno. O que você vai querer? E eu prego, nós pregamos o que a Bíblia diz, e a Bíblia ela não vai adequar o homem que vai se adequar à palavra de Deus, porque o homem é pó e Deus é vivente na eternidade. Não é isso. Não estamos vivendo esse tempo, amados. Não estamos vivendo um tempo de coach, um tempo de politicamente correto. Você não pode ofender. Quem está ofendendo? Se a palavra te ofende, a palavra ela não ofende. A palavra ela ofende o ego da pessoa. Então a palavra vai de encontro ao ego. Por que eu não posso ser assim? A Bíblia permite? Então pode. Se ela não permite, então não pode. Mas a sua religião é a verdadeira. Deixa eu explicar um negócio. A minha religião é Cristo. A minha religião é Jesus Cristo, é Deus. E Ele é a verdade. A religião significa religar. A palavra religião significa religar. E o único que religou com Deus foi Cristo. Não veio outro homem, não foi Maomé. Não foi Diana dos Efésios. Não foi Cristo, é Ele que religa. Então nós temos que sair, as pessoas que estão vivendo esse evangelho de coach, esse evangelho ruim, politicamente correto, é mentira. Essa semana teve um pseudo-pastor aí que ele falou que a cristandade não deve ensinar a Bíblia. Deve sim ensinar a viver a vida. Aí fica fácil, né? Viva do jeito que você quiser, mas com amor e com carinho, está tudo certo. Não. Nós temos que viver a Bíblia da forma que ela nos manda viver, porque aqui nela consta o verdadeiro amor. Essa vida, ela é passageira. Essa vida vai passar. Esse corpo corruptível ele vai morrer. Nós vamos entrar no céu com um corpo incorruptível. Nós podemos viver o que eles estão querendo que nós vivamos. Nós vivemos aqui o Evangelho infantil, o Evangelho que não faz sentido. Nós temos que viver o Evangelho. E nós estamos sofrendo diariamente ataques por pregar o verdadeiro Evangelho. Diariamente nós sofremos ataques por pregar o verdadeiro Evangelho. Por expressar a nossa fé em Cristo genuína. Por chorar na presença de Deus. Por dizer que, olha, esse caminho é errado, esse caminho é certo. Não podemos. E isso, quando nós falamos isso, nós somos tratados como o quê? Como preconceituosos e intolerantes. Somos preconceituosos e intolerantes por pregar uma palavra de Deus? Não! Quem tem preconceito contra nós é intolerante são eles contra o povo crente. Ou não é isso? Jamais você deve viver desse jeito. Vai curtir a vida, jovem. Ou você que não é jovem, vai curtir a sua vida. O que é curtir a vida? É se drogar, beber, fazer balada? Isso é curtir a vida? Eu vou te falar, eu já passei por isso. E isso eu te falo de fato com propriedade de causa. Isso não é curtir a vida. Isso é atraso de vida. Isso é atraso de vida. Não é assim que o Evangelho é tocado. Não é assim que a banda toca. Não é assim. O Evangelho é assim, sim ou não. O que passar disso é procedência maligna. Maligna. Então estão querendo conturpar a palavra de Deus. Em Efésios, não precisa abrir, Efésios 4, capítulo 4, 14, 16, diz assim, olha, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens. Foi isso que eu acabei de falar? Pela astúcia com que induzem ao erro. Com astúcia que induzem ao erro. Não estão tentando fazer isso? Não foi isso que o pastor acabou de falar para nós antes na abertura do culto? Não estão te induzindo ao erro, falando que aquilo é normal? Não é isso que estão falando? Não é isso que estão virando o Evangelho de Cristo? O amor de Deus e a verdade andam junto, amados. Essa verdade é a palavra de Deus, ela é absoluta e eficaz. E a justiça de Deus, onde fica se nós fizermos isso aí? Se a igreja começar a partir para esse lado?
E é por isso, por muitas outras coisas, que nós já não encontramos mais pregadores como João Batista, pregadores como o apóstolo Paulo, pregadores como Timóteo e como Pedro, não é? Como Tiago que foi arrastado, como Timóteo que foi degolado, como Pedro que foi crucificado de cabeça para baixo. Não achamos mais pregadores como Spurgeon e como tantos outros agora que estão por aí. Homens que realmente falam a verdade e que estão sendo cancelados. Deixa eu te falar sobre esse cancelamento. Jesus foi cancelado, sabia? Mas esse cancelamento de Jesus Cristo, nós sabemos que porque foi para a nossa libertação. Se Jesus foi crucificado, foi cancelado naquela época, foi para a nossa libertação. Você acha que não vão tentar te cancelar também? Por pregar o verdadeiro evangelho? Não se envergonhe, Timóteo, desse evangelho. Não se envergonhe, igreja, desse evangelho. Não se envergonhe desse evangelho. Não temos que ter vergonha do evangelho. Por que temos vergonha do evangelho? Porque alguns têm vergonha de se falar assim, olha, sim, eu sou crente. Sou crente. Como soldado. Eu sou crente, sim. Eu sou um soldado de Cristo. Eu sirvo um Deus verdadeiro. Eu sirvo um Deus que vive e reina na eternidade. Oh, aleluia. Não se envergonhe, igreja. Não se envergonhe em nome de Jesus. E ele fala assim, Paulo, não se envergonhe do evangelho e nem de mim que sou prisioneiro dele. Então, Paulo fala assim, não se envergonhe do evangelho e muito menos de mim. Isso também acontece. Ora, se Paulo fala para Timóteo não se ter vergonha do evangelho também, não era para se envergonhar dele, não é para se envergonhar do Cristo crucificado, e nem, olha só, para muitos isso é loucura, não tinha vergonha de Jesus Cristo que foi crucificado, e nem de mim que prega um Cristo crucificado. E além de ele pregar um Cristo crucificado, agora Paulo estava onde? Lá no resort em Roma. Não é? Não é lá que ele estava, naquele resort bem gostoso, subterrâneo, com águas cristalinas e peixinhos ao aquários e passarinhos a cantar ao amanhecer e sendo servido com cachos de uvas e figos. Era isso que Paulo estava passando por pegar o verdadeiro evangelho, não é? Não era, ele estava numa masmorra maretina. Aonde que ele estava ali junto com ele? Não era passarinhos, era rato, era barata e larvas. Aonde que ele ia ao amanhecer, que ele via na escuridão, olhava para cima, era só um buraco por onde que descia o alimento. Então, fala assim, olha Timóteo, não se vergonhe de mim por estar aqui. E hoje, quando você fala com a autoridade que você é crente, aqueles que estão do teu lado, o que eles fazem? Eles te abraçam. Não. Cada dia um passinho para o lado. Não é? Isso serve para quem não é convertido e alguns que já se intitulam convertidos. Esse evangelho aí, presbítero, que você prega, esse evangelho que você prega não precisa ser tão assim, viu? Porque você vai acabar afastando as pessoas. Pelo menos o evangelho que Cristo pregou é assim, o evangelho que Paulo pregou é assim. O evangelho que Pedro pregou é assim. O que os pais da igreja, que Knox pregavam, Spurgeon pregava, é assim. Não é de outro jeito. Eu não vou fantasiar aquilo que é infantasiável. Não tem como passar, colocar púrpuras em cima da Bíblia. Ela não é assim, ela é verdadeira. Não precisa enfeitar pavão. Alguém enfeita pavão? De forma alguma. Então, Timóteo, não se envergonhe de mim que estou preso, estou encarcerado. E nós já vimos isso nos ensinos passados. Paulo estava preso, mas ele não se considerava um preso de Roma. Ele sabia que estava preso. Ele estava preso, mas ele não se considerava um prisioneiro. Não se considerava. Porque ele sabia o Deus dele. Ele sabia porque ele estava ali. Se ele estava ali é porque estava dando tudo certo. Que loucura que é o evangelho, não é? Então a pessoa está presa por pregar o evangelho e ele está bem. Numa situação ruim demais, ele está bem, porque ele sabia, porque ele estava fazendo um bom serviço. E ele estava escrevendo, olha, Timóteo, não tenha medo de pregar o verdadeiro evangelho e nem de mim. Medo não tenha vergonha nem de mim. E agora? Paulo via Deus como o Senhor de todas as circunstâncias. Deus é Senhor de todas as circunstâncias ou não é?
Ele é só Deus aqui e acolá. Mas suporte comigo, Timóteo. Suporte comigo, Timóteo. Ele fala aí no versículo. Então Paulo, ele fala para Timóteo não se envergonhar. Agora ele chama Timóteo para suportar com ele. Porque ele sabia, Timóteo, você vai pregar esse evangelho, você vai ter que suportar isso aqui também que eu estou suportando, viu? E é isso que nós temos que suportar também por pregar o verdadeiro evangelho. Ou não é? Nós temos que suportar. Ou foi fácil para Cristo morrer na cruz, crucificado e chicoteado, cuspido, colocado uma coroa de espinho. Depois, não sei se vocês sabem que depois de chicoteado Jesus Cristo, chicotearam ele, o que fizeram com ele? Colocaram uma manta nele. E naquelas feridas abertas, depois que elas secam, eles puxaram. As feridas vieram a ser abertas tudo de novo. Fora a humilhação verbal que ele passou. Aí colocaram, já que o Senhor é Deus, o Senhor é rei, então toma uma coroa de espinho em cima da tua cabeça. E depois, ainda para ficar melhor, o que eles fizeram? Crucificaram ele numa cruz que não era dele. E agora Paulo prega isso e fala para Timóteo, prega isso também. Igreja, prega isso também. Loucura naquela época e para muitos loucura hoje. Não se envergonhe desse evangelho. Suporte comigo, igreja. Suporte comigo, suporte comigo. Temos que suportar. Aqui, na Para Sempre em Cristo, nós conhecemos o pastor Elton há muito tempo, mas semana passada fez 1 ano de congregação. 1 ano. Parece que foi ontem. E eu já sabia que aqui o evangelho era pregado de forma diferente. Mas nós estávamos tentando investigar onde que ficava, não encontramos. E esse 1 ano aqui, a palavra é assim, ó. A palavra é assim, ó. Não eu que prego assim, é Deus que fala assim, é assim que prega. O pastor Eric prega assim, o irmão do Eric prega assim, o irmão Jailson prega assim. Nós temos que pregar o quê? Expositivamente o que a palavra diz, não saindo fora, jogando para si, eu só sou um canal. A mesma frase que Paulo falou, eu vou falar. Eu fui posto para quê? Aleluia. Para defender o evangelho. Mas Deus precisa defender? Não. Mas nós temos que defender, porque senão esses falsos profetas, esses coaches vão entrar e vão acabar com a tua vida, viu? Ou não é assim que eles fazem? Não precisamos ensinar a Bíblia. Aonde que Deus falou, olha, eu vou fazer tudo isso aqui, mas você não precisa ensinar a Bíblia. Nós temos que ensinar a viver. Se a Bíblia não ensinar a viver, quem ensina? O mundo aí fora ensina? Eu acho que não. Tenho certeza que não. Absoluta que não. Absoluta que não. Absoluta. E sou parte do sofrimento do Evangelho. Segundo o quê? O poder de Deus. Como foi dito, o poder de Deus está sempre presente. Certo? Mas às vezes, com todo o seu poder, Deus não remove as dificuldades. Ou não é? O poder de Deus está sempre presente, mas mesmo às vezes, com todo o seu poder, Deus não vai remover as dificuldades. Por que Ele faz isso? Para provar a sua fé, meu irmão. Para ver realmente se você está crendo em Cristo mesmo. Se você está dando valor e não está se envergonhando da cruz. Para ver se você está dando valor a Jesus Cristo, a rica e inerrante palavra de Deus. E se nós analisarmos isso aqui também, não fazia para o mundo, para as pessoas que estavam ali, e aqueles que tinham vergonha, não fazia muito sentido um prisioneiro, Paulo, escrever sobre o poder de Deus. Peraí, eu estou preso, Jesus Cristo foi crucificado, e eu vou pregar a cruz e estou preso. Então, eu vou pregar com o poder de Deus. Então, quer dizer que esse Deus que você prega de tanto poder te prendeu? Não seria para muitos loucura? Não seria mais fácil pregar o poder de Roma? Não seria muito mais fácil pregar o Império Romano? Não seria mais fácil pregar a deusa Diana dos Efésios?
que estava em evidência, Romanos que estavam em evidência? Não seria mais fácil andar junto com o filósofo grego do que andar com Paulo, do que andar com Timóteo? Na verdade, os filósofos são filósofos, na verdade, eles que estão no dono, na verdade, eles que sabem falar bem. Agora, vão andar com uma pessoa louca? Então seria mais fácil Paulo escrever a Roma e não escrever um Deus desse jeito. Então as pessoas iam se envergonhar disso. Iam se envergonhar disso. É muito mais fácil, como dito, falar daquele que está no poder, chegar do lado daquele que está governando. Não, peraí, vem aqui, meu irmão, vem aqui, não, você é meu amigo, sabe fazer aquele meio campo. E agora, pregar o oposto, totalmente oposto disso. Não seria difícil? Mas o poder do Império Romano, todos nós sabemos que foi o quê? Passageiro. E a palavra de Deus que Paulo escreveu, que Timóteo falou, e que nós estamos falando aqui, o que ela é? Ela é eterna. Tudo passou, tudo vai passar, mas a palavra de Deus não passará. Não vai passar, mas não vai passar. Paulo morreu, foi decapitado por pregar o Evangelho de Cristo. Mas a palavra de Deus permanece e ela está aqui, ó, viva, 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 é viva, é viva. Aleluia, 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 aleluia. Deixa eu segurar aqui, senão vou correr aqui. Glória a Deus. Versículo número 9 diz assim, acompanhe comigo aí, por gentileza. Aleluia. Que nos salvou. Aqui, nossa, meu Deus, que nos salvou e nos chamou com a santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Foi falado, como foi falado, fez um ano que eu estou aqui, quando eu tive a primeira oportunidade, Deus tocou no meu coração de falar o quê? Das eternidades. Olha o versículo que nós estamos falando aqui agora. Desde os tempos eternos. E no 10 diz assim, ó. No 10. E manifestado agora pelo aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, aleluia, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, aleluia, 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 glórias a Deus, aleluia, meu Deus do céu, podia parar aqui agora, né, ficar, estava ótimo, estava ótimo. Olha esses dois versículos, coloca ele no teu coração, medite nele. Você e eu, nós somos escolhidos desde tempos eternos, pela santa vocação de Deus. Então, aí as pessoas falam que esse evangelho não é bom, falam que se Deus crucificado ele não é legal, não é bom, que viver um Cristo, viver a palavra de Cristo não é bom. Aonde que não é bom? Se é um homem pecador, nós pecadores, não tínhamos o direito de entrar no céu. Você e eu não tínhamos o direito de colocar os pés no céu. E pela graça de Deus, pela santa vocação de Deus, que nos deu Jesus Cristo, nós podemos agora colocar os pés no céu. Pela misericórdia e a graça dele, como é falado aqui, pela misericórdia e a sua graça. Eternidade, meu amado. Eternidade. Ela existe. Ela existe. Ela existe. Ela existe. Que nos salvou. Vou ler aqui. Aqui nós vemos o plano da salvação de Deus em Cristo Jesus. Porque nos salvou primeiro. E depois nos chamou. Pela lógica humana, isso aqui já está um pouco complicado. Ou seja, nos tempos eternos, na eternidade, Deus já pensou em nós e depois nos chama para a salvação em Cristo Jesus, por sua santa vocação. Vocação, por sua vez, é um chamado, é um convite. Que nesse caso é uma santa vocação.
É o ato, presta bem atenção, santa vocação é o ato de Deus que chama os seus escolhidos. É um diálogo de Deus, Ele te chama. E nós chegamos a Deus como um chamado dEle em nossas vidas, ou não foi assim? Nós chegamos a Deus com o chamado dEle em nossas vidas. E às vezes nós até pensamos que nós iniciamos a busca. Não, porque eu fui ali, eu fui lá, eu fui naquela igreja. Não. Nós não encontramos Deus. Preste bem atenção nisso. Nós não encontramos Deus. Foi Ele que nos encontrou. Portanto, devemos responder ao seu chamado. Quem é que estava perdido? Éramos nós. Ou não era, pastor Hélio? Ou não era, irmãos? Quem é que estava perdido? Quem é que está perdido? Quem é que estava perdido? Éramos nós. Você estava sem rumo, eu estava sem rumo. Sem rumo, a deriva, levado pelo todo santo, todo o vento de doutrina, levado pelo sopro do diabo aí fora. Ou não era assim? Era. Estava pesado o presbítero. Mas era verdade ou é mentira? É verdade. Levado sim, drogando-se, bebendo, se prostituindo, fazendo muitas coisas erradas. Então quem te chamou foi Cristo, quem o perdido era nós. Então, Ele nos chamou com a santa vocação. Glória seja dada a Ti, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Quem estava perdido éramos nós. Éramos nós. Pela santa vocação de Deus em nossas vidas, que não aconteceu com a gente, graça, pela honra e glória do Senhor, Deus nos chamou, nós aceitamos o seu chamado e entregamos a nossa vida a Ele. E nós vamos viver aonde? Nos tempos eternos, com Deus. Ou não é assim que vai ser? Eu creio assim. A Bíblia diz assim. O Espírito Santo fala isso no meu coração diariamente. Tempos eternos, eu sempre tenho tempos eternos. Quando eu li esse versículo, eu trabalho numa bancada, eu peguei na bancada mesmo, eu escrevi ele. E eu trabalhando aqui, lendo ele. E cada vez que eu li, aquilo entrou no meu coração, assim, mas eu não era digno disso. É como um pai, uma mãe, planeja ter um filho. Ou não? Você planeja ter um filho. Você não vê a hora dele nascer para ver a carinha do joelho dele. Que lindinho que ele era, parece um joelhinho. Mas é lindo. Quem já viu o joelhinho? Tem dois furinhos assim, uma carinha. Quando dobra, assim, dá risada. Então, o pai e a mãe, ela pensa nisso. E como ele vai ser quando crescer? Não é? Então Deus também, Ele, nos tempos eternos, antes da fundação do mundo, como diz a palavra de Deus, antes da fundação do mundo, Ele já tinha te escolhido, irmão. Ele já tinha me escolhido e escolhido a nós. Lá nos tempos eternos, sabendo que o tempo eterno não tem começo, não tem meio, não tem fim. É difícil o ser humano raciocinar isso, sabe por quê? A nossa mente, ela é humana, a nossa mente não é a mente de Deus. Então nós somos escolhidos, estamos vivendo porque Deus assim nos deu esse fôlego de vida. E aqui nós estamos o quê? De passagem, amados. Só de passagem. Nós viemos aqui pregar o Evangelho. Nós viemos aqui entregar as boas novas de Deus. Nós viemos aqui falar que Deus, que Jesus Cristo salva e cura, e batiza e leva para o céu. É essa, nossa passagem aqui na terra é essa. Nós somos discípulos do Senhor. Nós somos homens e mulheres para pregar o Evangelho de Deus. Então não se envergonhe, porque quem estava perdido éramos nós. Então Deus te achou. Deus te chamou, perdão. Deus te chamou. Deus te chamou. E não foi em virtude de nossas obras, ou por causa da nossa própria determinação. Tem que pensar nisso também. Não foi em virtude de nossas obras ou por causa da nossa determinação. Não foi. Não foi. Não foi porque nós éramos grandes em alguma coisa, ou porque por algo que nós tínhamos. Não foi também. Ou por termos feito algo diferente, ou porque algum outro tipo de coisa. Sabe por que Deus te chamou e te escolheu?
Por causa do seu propósito, por causa do propósito de Deus. Ele tem um propósito na sua vida. Ele tem um propósito, ele teve um propósito na minha vida. Ele tem um chamado, você tem um chamado. Isso tudo sabe por quê? Porque Ele é Deus, porque Ele quis. Isso é motivo, isso é uma honra para nós, ou não é? Nós temos que se sentir honrado por ter esse chamado, por ter um chamado especial de Deus lá nos tempos eternos, desde os tempos eternos. Pensa, seus irmãos, eu gosto um pouco de ver sobre o espaço, sabe? Eu gosto muito de ver isso aí, eu vejo mesmo, eu leio, vejo vídeos de como o sistema solar é, como a galáxia é, o tamanho que ela tem. Eu gosto de ver essas coisas, e cada vez que eu vejo isso, eu vejo a grandeza de Deus ali. Se os irmãos tiverem a curiosidade de ver a grandeza de Deus que está ali, o único planeta habitável é a Terra, meu irmão. Se ela se mover 1 milímetro para lá, que é muito, ou 1 milésimo para cá, nós congelaríamos ou morreríamos queimados. Nós estamos viajando nesse espaço a uma velocidade absurda, e você está enraizado aqui, você não cai, sabia disso? Nós estamos viajando na galáxia numa velocidade absurda. Nós estamos viajando numa velocidade incrivelmente absurda. A Terra tem 4,5 ou 4,7 bilhões, não sei quantos bilhões de anos. Agora, se isso não for um poder celestial, um poder divino, eu não sei o que é. Por que eu falo dessa grandeza? Porque esse é um Deus grande, a grandeza dele. Ele podia ficar muito bem no céu sem arrumar dor de cabeça. Ele podia ficar muito tranquilo, mas ele falou assim, olha, eu amo, eu sou um Deus de amor. E Ele te chamou. Ele nos chamou. Mesmo sabendo das nossas falhas, mesmo sabendo que nós somos homens e mulheres pecadores, mas Deus teve uma escolha. Ele nos chamou. Então, atenda esse chamado. E quando Paulo escreve assim, olha, tempos eternos, Paulo escreveu assim para uma compreensão mais fácil. Obviamente sabemos que a eternidade não é medida, ela não tem medida. O tempo não existe nela. Não tem começo nem fim. Ela é o quê? Atemporal, ela é transcendente. A eternidade ela é atemporal, ela é transcendente. Nós bem sabemos que o tempo de Deus aqui que ele é kairos. E os tempos humanos ele é o quê? Cronos. Ou seja, eles são antagônicos, são opostos. O tempo de Deus não tem medida, e o nosso tempo tem o quê? Segundo, minuto e hora. Então Deus fez e inventou o tempo para colocar a ordem na Terra, para colocar a ordem na galáxia, para colocar a ordem nos astros, para colocar a ordem. Então Deus inventou o tempo. Deus não vive num tempo. O tempo é algo que Deus arranjou para o nosso mundo atual. E aprofundando mais, o tempo ele não é essencial para a existência de Deus. O tempo não é essencial para a existência de Deus. Deus existia antes de tudo isso e vai permanecer depois de tudo passar, e é lá, nessa eternidade dos céus, que nós vamos passar a eternidade com Jesus Cristo. Deus seja louvado. E em Efésios, não precisa abrir não, Efésios capítulo 1, 4 e 5 diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Irrepreensíveis em quê? Em amor. Nos predestinou para Ele. Predestinou. Antes, lá no tempos eternos, então Deus já predestinou para Ele, para o quê? A adoção de filhos. Por meio de quem? Jesus Cristo. Segundo o que? O beneplácito da sua vontade. Beneplácito conforme a sua soberana vontade. A soberana de Deus. Verdade, a vontade soberana de Deus. Então, nós somos predestinados a uma adoção. Desde antes da fundação do mundo. Que privilégio, meu irmão? Que privilégio. Que privilégio. No 10, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador Jesus Cristo.
a manifestação de Jesus revelou o propósito e a graça de Deus. Jesus cumpriu o plano eterno de Deus. Jesus realmente nos mostra de que se trata Deus e o seu plano. E Ele tornou inoperante a morte. Sabia disso? Jesus tornou o quê? Inoperante a morte. Não é assim que está escrito aí? Por causa da manifestação de Jesus Cristo, a morte não é mais morte. No que diz respeito a nós crentes, a morte é chamada de sono. Ou seja, isso aí é um eufemismo. O que é um eufemismo? Eufemismo é quando é para você falar de uma forma que não vai, impactar. Uma pessoa morreu. Não, uma pessoa veio a falecer. Então Jesus fala que nós estamos vivendo um sono. Isso é um eufemismo. Não porque nós estamos inconscientes, mas porque é agradável e tranquilo. É esse sono que a Bíblia fala. Agradável e tranquilo. Preste bem atenção que eu vou falar. A morte não tira do cristão. A morte não tira nada do cristão. O que ela faz? Ela nos gradua para a glória. Não é? Se nós cremos em Cristo, quando nós morremos, o que nós vamos fazer? Ressuscitar na glória. Então a morte não tira nada do cristão. Ela nos gradua para a glória. Tem uma frase que eu vi, que eu achei bem interessante, eu não sei o autor, mas ele diz assim: alguém sugeriu que o cristão, na sua lápide, não devia ter as letras R e P, o famoso RIP, que significa o quê? Repouso em paz, não é isso? Repouso em paz. Mas devia ter o quê? A letra C-A-M, CAM, que significa Cristo aboliu a morte. Nas lápides dos crentes que morreram em Cristo, não devia ter esse RIP aí, devia ter o CAM. Cristo aboliu a morte. Não foi isso que Cristo fez? Quem morre em Cristo vai viver. Quem morre em Cristo vai viver. E quem não morre em Cristo? Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Aquele que não crê já está condenado. Presbítero, você não pode falar isso. Claro que eu posso. É a Bíblia que está falando, eu posso. Não foi eu que inventei. Não está sendo inventado nada aqui. Estou falando o que a Bíblia fala. É isso que a Bíblia fala. Jesus Cristo veio abolir a morte. E Ele aboliu a morte, graças a Deus. Então, para nós cristãos, não devemos ter medo da morte. Não é, irmã? A vozinha não foi? A gente chorou por causa da despedida, porque não vai ver mais. É família, é sangue. Sangue de sangue e sangue da família em Cristo. Então a gente fica emocionado, porque não vamos ver mais. Não vamos ver ela aqui, mas louvando e glorificando. Não, mas nós bem sabemos que ela morreu em paz. Ou não foi assim? Quem estava com ela testemunhou isso. Não foi, irmã? Não foi, pastor? Não foi, pastora? Quem estava com ela testemunhou isso, que ela morreu em paz. Então Cristo aboliu a morte na vida do cristão. Nós temos que morrer em paz. Vai ser difícil a separação. É difícil, porque nós amamos. E achamos que a esposa agora é minha esposa, é meu esposo. Não. Deus deu a esposa para você viver uma vida em Cristo aqui, deu a esposa para você viver uma vida em Cristo aqui, os seus filhos para viver uma vida em Cristo aqui, mas um dia todos nós vamos para lá, e é lá que nós vamos viver eternamente felizes para sempre, por toda a eternidade. E é lá que eu quero estar com todos vocês. Aleluia, Jesus. Então, ore por aqueles que estão desviados. Ore, viu? Porque esse mundo aí é encantador, sabia? É muito encantador. É muito encantador. É muito. E trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Quando Deus trouxe a luz, o que brilha na escuridão? A luz. A luz que clareia na escuridão. Por causa da aparição de Jesus, sabemos mais sobre a vida e a imortalidade do que qualquer outro. Jesus falou sobre a imortalidade. A pergunta que eu faço para a amada igreja e para quem nos assiste na internet: nós somos imortais? O seu corpo é imortal?
Ou você acha que você é o Highlander? O guerreiro imortal? Nem ele era imortal, porque quando cortava o pescoço, o poder dele ia para outro, né? Ele se intitulava, eu sou imortal, não era. Aí que eu tocava musiquinha, todo mundo gostava, né? Pastor lembra disso aí, pastor tem essa idade para isso. E eu só vi no YouTube. Brincadeira. E não, esse corpo seu, esse corpo meu, ele é mortal, mas a sua alma é imortal. Então, Jesus é que falou, porque existia muita dúvida do que aconteceria com a nossa alma pós-morte. Quando morremos, nós vamos direto para o purgatório. Não vamos para lá. A irmãzinha deu uma piscada forte. Não vamos para lá. Isso é o que uma determinada religião fala. Não. É assim, quando morre, o cristão em Cristo morre, ou é céu ou é inferno. Não tem tempo de espera. Não tem stand-by. Jesus aboliu a morte. Jesus trouxe a vida, a verdade sobre o nosso estado imortal por meio de sua própria ressurreição. Ele nos mostrou como seriam os nossos próprios corpos imortais e nos garantiu que de fato os teríamos. Ele garantiu. Ele nos garantiu isso. Um corpo incorruptível, porque esse corpo pecador, ele não vai entrar no céu, sabia? Tanto é quando você morre, o que esse corpo vira? Pó. E da onde que esse corpo veio? O pó. O seu corpo, ele é mortal, mas a nossa alma não é. Então nós temos que cuidar de quem? Obviamente, falando espiritualmente, da nossa alma. Da nossa alma. Para finalizar, porque nós temos que celebrar a Santa Ceia do Senhor. Só um minuto. Deixa eu correr aqui. João 3, 15, 16 diz assim: para que todo que nele crê tenha a vida eterna. E o versículo chave de toda a Bíblia: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Estamos falando de eternidade? Essas palavras foram do nosso próprio Salvador. Não pereça implica no sofrimento eterno e não no sofrimento aqui nessa terra, viu? Por meio do Evangelho, as boas novas sobre quem Jesus e quem Ele fez sobre nós podem ser consideradas como elos conectados em uma bela corrente da obra do Senhor, da obra de Deus. Só um minutinho, vamos acabar aqui para nós chegar no outro culto, no outro versículo. Por meio do Evangelho, o plano de salvação de Deus começou para nós desde tempos eternos. Continuou com a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, veio a nós quando Ele nos salvou e nos chamou, continua enquanto vivemos com a sua santa vocação, e um dia Ele se manifestará na vida e na imortalidade. Agora, o Evangelho, o que significa o Evangelho? Boas novas, boas notícias. Então, se Paulo pregava boa notícia, porque ele estava preso. Se Jesus pregou a boa notícia, porque ele foi crucificado. Se nós pregamos a boa notícia, porque nós somos apedrejados todos os dias. Porque os seus parentes não querem ficar perto de você mais. Porque os seus amigos não querem mais ficar com você. Porque o pessoal da escola te afasta de você. Porque o pessoal do trabalho se afasta de você. Porque você prega o quê? As boas novas de Cristo. Sabia disso? Não é diferente. Não vai ser diferente. As boas notícias. E sabe por que é uma boa notícia? Porque Deus pensou em você antes da fundação dos tempos. Porque é uma boa notícia porque Jesus veio a nos mostrar um Deus perfeito. É uma boa notícia porque Ele nos chamou e nos salvou. É uma boa notícia porque Ele nos deu um chamado santo sobre nós. É uma boa notícia porque Ele nos mostrou e nos deu a vida eterna. É isso que é uma boa notícia. E esta boa notícia custou o que para Paulo? Sua prisão. A sua prisão. Amém, amados? Que até aqui, domingo que vem, nós vamos continuar no versículo número 11, 12. E orem, irmãos. Orem bastante, e vigiem bastante.
Não envergonhe desse evangelho. Não se envergonhe da santa e inerrante palavra de Deus. Não deixe de forma alguma levar por qualquer sã doutrina, qualquer vento de heresia. Porque Satanás e os demônios dele, eles são astutos. Eles vão fazer de toda forma para que nós venhamos nos envergonhar do Evangelho de Deus. Eles vão fazer que esse plano salvífico de Deus, que nos escolheu lá dos tempos eternos, eles vão tentar falar que isso é uma mentira. Eles vão tentar falar que isso é um engano. Eles vão tentar falar que isso não é bem assim, viu? Eles vão tentar falar assim, mas quem é você para pregar o Evangelho? Quem é você para entrar no céu, já que você é um pecador? Sim, nós somos pecadores arrependidos. Então, amados, vigiem bastante, porque essa carta de 1 e 2 Timóteo, a graça de Deus está aqui. A misericórdia de Deus está aqui. Vigiem a todo momento. Não caia na cilada, não, de Satanás. Não caia em nenhuma cilada. Não caia em nenhuma cilada. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade e Deus seja louvado para todos sempre. Amém.